Ei, tudo bom? Resolvi entrar aqui de surpresa, que é uma coisa que eu tô querendo falar já tem um tempo e eu ia fazer essa live ontem à noite e acabei que dormi, não fiz. Então resolvi fazer aqui agora. Eu acho que é uma coisa que a gente tá precisando falar, eu não sei vocês, mas esse fechamento da cidade e esse toque de recolher, ele mexeu muito comigo. E eu acho que tá na hora de falar como que a gente faz, né? Então, assim, é muito a ver com o que as terapias complementares podem fazer com a gente, né? Podem nos ajudar nesse momento tão conturbado, né? Eu não quero falar palavras muito fortes, porque eu acho que eu venho aqui para trazer, né, esperança, mas eu acho que a gente precisa tentar manter esse sentimento nosso melhor, né? Mais leve, mais solto, mais tranquilo. A gente se manter mais estável neste momento tão louco, né, que está acontecendo conosco. Eu falo que quando a gente estudava na época da escola, né, estudava que teve a peste bubônica, né, aquelas gripes, aquelas coisas meio, né, que parecia coisa só do século, do milênio passado, de repente está aqui, né, é nossa. E é muito maluco isso. A gente está passando por isso já tem um ano. Eu me lembro, ano passado, quando tudo começou, eu estava bem, estava feliz, estava empolgada, estava encantada com alguém. E quando o prefeito Calil, né, eu moro em Belo Horizonte, ele anunciou que fecharia a cidade, eu falei, ok, tranquilo, né? Pensei 15 dias, 20 dias, isso vai passar, isso não vai chegar aqui não, isso aí é coisa lá da China. E de repente eu parei para prestar mais atenção nos noticiários, né? Então, vendo o caos na Itália, na Europa, aquilo me assustou, mas ainda parecia ser bem distante de mim. Eu até falo que no início da pandemia, vou colocar a primeira parte, né, o primeiro semestre do ano passado, foi uma coisa que era muito distante pra gente, principalmente daqui de Belo Horizonte. A gente não conhecia ninguém por perto que tinha pegado Covid, que ninguém tivesse ficado doente por causa do coronavírus. E de repente parecia que estava tudo normal, que a coisa estava passando, que a coisa estava acabando. E aí a gente chega esse ano, parece que a gente teve um retrocesso. Sinceramente, eu não consigo nem explicar, né, em palavras, porque definitivamente foi algo que eu não esperava. Mas, né, esse processo, esse tempo de Covid foi bem de pandemia, enquanto um caos, né? Muitas mudanças vieram, muitas mudanças internas também apareceram. Ei, Rafa, que bom que você entrou. E aí, teve algo que aconteceu comigo muito profundo,
que foi a necessidade de me virar, de pensar em outras coisas. E eu sempre gostei das terapias holísticas, das terapias alternativas. E só para contextualizar a situação, fazia um tempo, já tinha basicamente uns 3 anos que eu fazia um tratamento para depressão. Tá? Eu achava que eu estava estressada, né, e tomava remédio até que eu precisei realmente buscar um psiquiatra, buscar uma psicoterapia. E aos poucos eu fui me centrando. E para quem não sabe o que é depressão, né, para quem nunca teve, nunca passou por depressão, ansiedade, é uma necessidade muito grande da gente. A gente quer muito fazer as coisas, mas tem uma força maior que nos impede de fazer aquilo. Então, nos últimos anos eu estava extremamente retraída. Eu não tinha muito ânimo para sair, eu até saía, mas não sentia aquele prazer. E no final de 2018 para 2019 foi quando eu comecei a realmente me reerguer, me recuperar do que eu tinha passado. E aí foi quando eu comecei a voltar a querer sair, ter prazer. Eu sempre gostei de dançar, eu sempre gostei de carnaval, eu sempre gostei de músicas. E eu não estava vivendo isso, né? Eu acho que foi um período que eu me fechei muito e deixei de sentir prazer nessas coisas e deixei de ter essas coisas na minha vida. Então, esse era o contexto. Eu estava saindo de novo, eu estava começando a ver o mundo de outra forma novamente. E sentindo prazer, sentindo encantamento. Então, Gabi. E foi nesse contexto que a pandemia começou, né? Então, de repente, quando eu estava começando a me empolgar, eu estava encantada com uma pessoa, eu estava vivendo esse prazer de viver novamente, tudo fechou. Então eu resolvi e consequentemente eu perdi o meu trabalho também. E surpreendentemente eu não fiquei triste por perder o meu trabalho. Eu acho que de certa forma era uma coisa que eu já queria mudar há algum tempo. E a pandemia veio para poder me tirar. Não era exatamente como eu tinha pedido, tá? O universo não era assim, mas foi. E eu tô aí, já tem 10 meses, né? Em maio completa o primeiro ano sem um trabalho fixo. E eu tô aí, e eu fiquei nessa busca incessante de me manter tranquila, me manter serena. E nisso as terapias alternativas, as terapias holísticas, eu falo que elas me ajudaram muito. Eu sou prova viva de que no momento em que todo mundo eu fui contra a maré. Ao invés de eu me entregar novamente, eu recair novamente, eu consegui me libertar. Né, eu consegui manter a minha estabilidade perante a todo o caos. Né? E não dá para falar sobre terapia alternativa, terapia holística ou terapia integrativa complementar, como a Organização Mundial de Saúde chama, sem falar de espiritualidade. Não é falar de religião, mas é essa crença, essa conexão com essa força maior, seja lá o que você chama, né? E agora eu estava lendo um livro, me veio uma frase muito interessante, porque eu tive um processo aí e que agora eu até voltei ao médico nessa semana e acredito que ainda esteja bem, tá?
Então, assim, o processo de crescimento implica um movimento constante entre o abandono de antigos bloqueios e a abertura para as novas possibilidades e o encontro de níveis de bloqueios mais profundos. Ele não é linear, né? Então, não adianta falar que eu estou espiritualizado, eu estou evoluindo, que a gente vai estar assim o tempo inteiro. A gente é cercado por situações, por circunstâncias, que a gente vai ser obrigada a lidar com isso, e de repente em algum momento a gente não vai estar preparada para lidar com isso de uma forma tão boa. Então, quando eu falo que eu tenho... outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, mas esse tipo de coisa não é importante, né? As pessoas não vão fazer terapia agora. Esse é o melhor momento para se fazer terapia. É o momento que todos nós precisamos de uma terapia para que a gente consiga se manter inteiro. Porque está tudo fragmentado do nosso lado. Abre comércio, fecha comércio. Tem gente que perdeu algum parente, alguma pessoa próxima. Eu tenho amigos que estão em casa com a doença, cada um da família num estágio diferente, e a aflição de não saber o que vai acontecer, né? Porque, infelizmente, a Covid, ela chega para as pessoas, um não vai sentir nada, o outro vai ter alguma coisa, mas vai levar ok, o outro vai ter uma situação, um sintoma ou outro mais forte, mas vai ter o outro que vai precisar de ir para UTI e ser entubado, né? Então a gente não está mexendo só com a pessoa contaminada, a gente está com todo o entorno mexido, né? Hoje um amigo meu falou que o que ele fica triste é que ele sabe que foi ele que levou o vírus para casa. Então, eu falo que dentro desse processo todo que eu tive nesse período de pandemia, eu tive um receio muito grande de recair, e eu não recaí, né? Claro que eu tenho meus momentos, né, eu não vou falar desesperança, mas de dar uma mexida, tipo, e aí, quando isso vai acabar, ou a gente precisa que isso acabe. Eu falo que eu consegui, no meio de uma pandemia, usando o Reiki, os florais e o Theta Healing, para poder me segurar e manter toda a evolução, né, que eu tive nos anos anteriores, nos meus tratamentos psicoterápicos. Porque uma coisa que ainda eu senti, e conversando com o psiquiatra essa semana, que ele me indicou manter a psicoterapia, ele falou, só que tá cheio. Eu que no começo eu fazia uma vez por semana, depois passou para 15 dias, depois para uma vez por mês, eu cheguei a ficar meses. Ano passado, se eu conseguir marcar 4 sessões de psicoterapia, foi muito. Então, quando a gente começa a pensar no que a gente está vivendo, eu acho que é muito importante a gente rever nossas prioridades, né? E não estou falando para fazer comigo, não, né? A gente tem oficinas populares, a gente tem preços populares. Eu mesmo, dentro do Reiki Nova Era, eu estou lá no site, né? Ele está sendo remodelado, mas eu continuo lá para oferecer para quem não tem condições um atendimento de Reiki à distância, num preço bem popular. Esse é extremamente popular, e eu mesma nunca cheguei a fazer nas minhas melhores opções aí de atendimento mais comunitário, né? Mais popular mesmo. Então, o cachorrinho tá meio que brigando aqui, querendo sair. Então, peraí. Então, cheguei com carão aqui, né? O que eu acho é que a gente precisa rever nossas prioridades,
Eu acho que a gente precisa sentir o que é importante pra gente nesse momento, né? Conversar, tem muita troca, existe muita, a gente tem muita possibilidade de crescer aí sem estar investindo dinheiro. A gente tem muita condição de estar cuidando da gente sem a gente estar precisando do dinheiro. Depressão, ansiedade é coisa séria. A gente não pode minimizar nenhuma dessas doenças em função do que está acontecendo. E eu acredito que muita gente esteja ansioso, possa entrar em depressão justamente pelo que está acontecendo. E cuidar para que ela não cresça, para que ela não tome uma proporção maior, é muito, muito mais importante. O Reiki, ele trouxe para mim uma energia, uma possibilidade, um conhecimento para mim mesmo, de um poder que eu nem sabia que eu tinha. Cada vez que eu atendo, aquela sensação, tipo, a pessoa saiu dali mais leve, né? Dormiu melhor, a vida fluiu, as dores da alma ou física foram aliviadas ali. No Theta Healing eu tive, estou tendo, né? Porque o processo de autoconhecimento, o nosso processo de evolução, ele não acontece do dia para a noite, né? Então eu tenho ressignificado muitas crenças que me impedem de seguir em frente ou de fazer algumas coisas. Nos florais, os florais me ajudaram. Ei, Aline! Os florais, eles me ajudaram muito, né? Quando eu falo, eu saí, eu deixei de usar um antidepressivo em plena pandemia. Mas logo depois que eu fiz o desmame da medicação, teve um período ali que eu fiquei... E as tipo 6 estão aqui, né? E a frase que eu li antes é do Enneagrama. Então, quando a gente começa a sentir essas coisas, a ver essas mudanças de crenças, a sentir que você está tirando, né, ou que você está tendo recaídas, e eu acho que isso vem muito, é importante a gente ter esse autoconhecimento, a gente consegue estar saindo daquilo mais fácil. Eu lembro, eu frequentei uma ONG durante muito tempo que chama Brahma Kumaris, e eles falavam que essa questão da gente se conhecer, que a gente é humano, a gente vai ter reações que não são muito dignas, né? Que a gente não gostaria de ter. Nossa, como eu tô aqui buscando minha evolução, como assim eu fiquei com raiva daquela situação, né? Como assim eu xinguei, como assim, né, eu quis brigar, não, ou como assim eu chorei, eu me desesperei, né? Não, a partir do momento que você se conhece, que você entende isso, você volta para o seu centro mais rapidamente, né? Ao invés de você ficar aí lamuriando dias, semanas, né, meses, anos, sei lá, aquele período vai ser um pouco mais, vai passar um pouco mais rápido, que você vai conseguir identificar isso. Então, eu sempre falo que na hora que eu comecei a sentir que, poxa, eu tô precisando do remédio, mas eu quero ficar dependente do remédio, eu quero voltar a tomar remédio, não. Eu fui lá e fiz uma receita dos florais pra mim e me segurei. Os florais, geralmente, a gente faz um controle com eles por 6 meses. Mas esse eu só fiz para esse mês que eu senti que era o momento que eu precisava me segurar para não ter que voltar. Então, por mais que a gente ache esse momento
caótico, né, que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um momento de muitas incertezas. Hoje eu moro num condomínio bem grande e eu recebi um formulário, né, esqueci o nome disso, falando piscina fechada, quiosque fechado, tudo fechado, não saia de máscara. Depois tem toque de recolher aqui no prédio também, aqui no condomínio, que ninguém para fora de casa depois das 8 horas da noite. Então, assim, isso é meio assustador. Eu não sei para vocês, mas para mim foi bem assustador ver isso, né? E quando eu converso com alguém que fala, mas esse tipo de coisa, a pessoa, entendo que na falta, que no aperto financeiro, talvez isso não seja prioridade, mas talvez seja a hora de olhar para si e procurar, seja pelo plano de saúde, seja em algum lugar que ofereça isso, seja por troca, mas cuide de você, né? A gente está fechado dentro de casa, a princípio vão ser só 15 dias, a primeira semana já foi, né? E Paty, que bom te ver aqui também. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito o nosso emocional nesse momento. E esse emocional ele só vai ser trabalhado se a gente buscar ajuda, né? É importante a gente saber o momento de buscar ajuda. É importante a gente mudar nossos hábitos. Ah, minha filha, nem eu sabia, entrei aqui de surpresa agora. Foi live surpresa. Aquelas, vou falar isso agora. Obrigada. São seus olhos. Então, quando a gente fala de transformação, de tempo, né, a gente precisa sentir o que é pra gente e como a gente pode fazer isso. Logo no meados do ano passado, não sei quem é espírita ou não, mas o Chico Xavier é um grande ícone. Foi veiculado em muitos lugares, em muitas redes sociais, a mensagem do Chico Xavier sobre a pandemia, né? Que isso era uma grande limpeza, que muitas pessoas eram chamadas pelo Pai, que estava num momento realmente de mudança. E a gente está entrando na nova era, né? Inclusive, quem está querendo fazer um processo de cura, faça agora, né? A lua nova está aí, a entrada a gente está muito próximo dessa nova era, que é uma era de cura, de novos relacionamentos, de novas, né, de novidades. Então está no momento aí para a gente pensar o que a gente quer e intencionar para o universo. Mas enfim, o Chico ele comentou que isso também estava acontecendo para a gente aprender, e que se a gente não aprendesse, uma nova onda muito pior viria. E não sei se vocês acham a mesma coisa, mas eu sinto que a gente está vivendo, talvez aqui no Brasil, talvez aqui para nós em Belo Horizonte, em Minas Gerais, esse seja o pior momento. E por ser o pior momento, a gente não precisa simplesmente parar. A gente está na hora da gente se fortalecer. E esse fortalecimento ele vem através do nosso autoconhecimento. Seja da forma que você quiser. Seja da forma que for mais fácil para você. Mas é hora da gente buscar essa evolução, esse equilíbrio, para a gente estar forte na hora que tudo isso passar. E aí a gente está assim, superei. Tô aqui. Venci. O que eu tenho que fazer agora? Né?
Então, assim, cada um vai lidar com suas dores de uma forma diferente, mas a gente tem formas de lidar com essas dores. E a gente tem pessoas que nos ajudam a lidar com essas dores. Sim, e a gente vai agradecer também por ter passado por isso. Então, basicamente, o que eu queria muito falar hoje era essa questão mesmo da gente estar investindo na gente. E talvez este seja o momento mais propício para esse investimento. Seja buscando uma constelação familiar, né, Roceline? Hoje eu passei por uma constelação que eu estou assim, encantada até agora. Seja por um atendimento de reiki que vai aliviar, que vai te alinhar, vai trazer um pouquinho de paz. Seja por um Theta Healing que vai te ajudar a liberar as crenças. Seja através de leituras, né? Eu acho que eu nunca li tanto livro nesses últimos meses. Não, eu já li bastante livro, mas eu nunca li tanto livro voltado para autoconhecimento, para o meu desenvolvimento pessoal, como eu li nesses últimos meses aí, nesse último ano de pandemia. Eu sempre gostei de ler. Eu acho que a gente tem um momento que a gente está preparado para entender aquilo também. Existe uma maturidade emocional que ela vai muito além da nossa maturidade em questões de idade, né? Eu falo que eu fiz meu mapa astral há 10 anos atrás, eu li e aquilo não fez muito sentido para mim. Ai, obrigada. E eu tô achando ele todo esquisito, mas ok, né? Vamos passando, né? Quer dizer, eu consegui, depois de muitos anos, de muitas vezes tentar, eu tô passando pela minha transição capilar, voltando a me aceitar como eu era, né? Foram muitos anos negando a minha essência, até mesmo pelo que a sociedade me impôs, ou eu achei que a sociedade estava me impondo. E estou acostumando de novo com o meu novo eu, né? Ou com o meu velho eu. Eu acho que a gente tem que estar trabalhando e melhorando e buscando. Hoje eu falo, eu sou muito feliz, né? Foi segunda-feira ou terça-feira, eu fui ao psiquiatra. Ele virou para mim e falou assim: olha, você foi muito bem tratada, você tirou o remédio direitinho. O que você está passando, todo mundo está passando. A gente está num momento que a gente vai passar por esses momentos de ansiedade, né? O importante você está fazendo, você está se cuidando. Então minha mensagem aqui é: se cuide, não deixa a peteca cair, né? Isso aí era uma coisa bem da minha avó, né? Não deixa a peteca cair. Mas seja você. Busque a força que existe dentro de você. A gente sabe que vai passar. Os momentos passam. Tudo passa. Né? A gente não é feliz o tempo inteiro e a gente não é triste o tempo inteiro. Vão ter coisas que vão nos desafiar na vida. E a gente precisa entender, né, que a gente precisa passar por essas coisas também, né? Agora que a gente está estudando Enneagrama, a gente vê que a gente pode mudar muita coisa, né? Que a gente pode evoluir muito. A gente não precisa ser só nossas reações, ou a gente pode ser nossas reações de uma forma mais, como que eu vou falar? Uma forma mais sensata, de uma forma mais consciente. Mas é agradecer, né? A gente virou o ano. Coragem. Qual que é a outra palavra dos 6? Força e fé.
né? Eu acho que a gente precisa muito disso. Nesse momento que a gente está passando. Coragem, força e fé. Esse aí é o nosso lema a partir de agora, né? De todos. Eu vou acabar falando de Enneagrama em algum momento, porque eu me seguro para não falar das personalidades, dos tipos, porque para mim está sendo muito gratificante aprender sobre isso e muito gratificante aprender sobre mim. Mas eu acredito que a gente precisa, independentemente de que vertente você vai procurar, do que você vai procurar para poder fazer, que seja uma atividade física, mas cuide-se, né? Mente e corpo são, né? Não custa a gente respeitar as orientações sanitárias, né, dos governos, use máscara, álcool em gel, distanciamento social, né? Mas acredite que você pode fazer muito mais do que você já fez e que você não está sozinho nesse momento, né? A gente tá todo mundo no mesmo mar, em barcos diferentes, né? Tem gente que está no iate, tem gente que está numa canoinha, né? Numa jangadinha, mas a gente está passando pelos mesmos desafios neste momento, encarando de forma diferente e salvando, né? Que cada um tem uma situação financeira diferente da outra, né? E nesse momento é o que mais está pesando para os empresários aqui e para os trabalhadores que perderam seus empregos. Mas se a gente se entregar, vai ser pior, né? Até mesmo porque se a doença vier e a gente não tiver essa força interna com a gente, lutar contra ela vai ser mais difícil. Ou então a gente vai estar criando outras doenças aí, somatizando algumas coisas que a gente não precisaria estar passando agora. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, mas eu acho que basicamente é isso. Eu queria estar aqui mesmo falando da importância da gente cuidar, de como as terapias fizeram diferença na minha vida, né? Aproveitando, a constelação me trouxe uma visão familiar que eu não tinha. Hoje eu constelei um outro assunto e fiquei chocada como aquilo sempre está ligado às nossas raízes. O Theta Healing me trouxe uma abertura, tipo assim, cara, eu não sou isso, como assim eu tenho essa crença, né? E ao mesmo tempo eu vou me curando, me libertando, vendo o mundo de uma forma diferente. O Reiki me trouxe muita cura, e quando eu troco com os meus amigos reikianos, é sempre uma surpresa, é sempre muito bom saber a energia que eles estão sentindo. Pepe! É muito diferente e é muito legal a gente saber das nossas virtudes, das nossas potências, das nossas forças, que às vezes a gente precisa que uma pessoa de fora fale para a gente começar a perceber ou começar a notar isso na gente. Então, as minhas trocas com as minhas amigas reikianas Nova Era, elas vieram muito com isso, com essa questão de visualizar o amor que eu tinha dentro de mim, a força que eu tenho dentro de mim, a intuição que eu tenho, né, mulheres? Porque todas nós somos intuitivas, né? Vai ler Mulheres que Correm com os Lobos e aí encontrar a mulher selvagem que existe dentro de cada uma. E agora o Enneagrama está vindo para complementar esse processo, né? Que vai ter um joguinho aí com os florais de Bach também, que eu estou trabalhando muito bem neles, que os florais também me ajudaram muito, né? Então, enquanto eu trabalho com Theta Healing, com Reiki, que são pura energia,
né? E eles vão trabalhando o poder sutil. E o poder da adivinhação das cartas, mas a carta não é adivinhação, a carta é terapêutica, ela traz para você o que você precisa saber. Então, gente, eu esqueci, eu estou trabalhando com tarô também, eu tenho 5 decks de tarô aqui comigo, e ultimamente eu tenho usado 2 diariamente, e um eu uso para quando eu preciso perguntar, né? E aí, dependendo do que eu sinto, eu uso um ou nada. Gente, é a energia que traz. A sua energia vai trazer a resposta que você precisa, ou vai trazer a mensagem que você precisa. A Patrícia está aqui, dá até medo de pedir a carta, porque dá certinho, né? Tá? Porque é o que você está precisando. O tarô, ele muito mais que adivinhação, que é como eu olhava ele há muitos anos atrás, ele vem mais como uma orientação para o nosso momento, né? Dentro do Theta Healing, a gente tem a leitura de futuro provável, e é um trabalho que normalmente a gente não faz nos nossos atendimentos, ou pelo menos eu não faço, tá? Por quê? Futuro é mutável. Hoje você está construindo o seu dia de amanhã. E se de repente você muda alguma coisa hoje, muda teu pensamento, muda de rota, amanhã o seu futuro não pode ser o mesmo. Você mudou. É o que se apresenta agora. Então eu vejo muito o tarô hoje como uma orientação para o teu momento presente. Né? Preciso saber algo, ok, beleza, mas é você saber que principalmente quando eu trabalho com o oráculo das deusas ou com o jardim dos anjos, e até mesmo eu tenho o tarô encantado aqui, que ele é bem parecido com o tarô de Marcélia, que eu usei ele bastante no início dos meus atendimentos. Ele traz a orientação que você precisa para aquele momento. Então, assim, eu faço atendimento de reiki, a gente tem aquele alinhamento de energias, aquele equilíbrio, traz aquela paz, e aí eu venho com o tarô para aquela mensagem que a pessoa está precisando para aquele momento. Então ela sabe qual assunto é, ela sabe o que ela precisa, ela vai entender o que aquela carta está querendo dizer para ela. Mas é a energia dela que está trazendo aqui. Então, veio o tarô também, que era uma coisa que estava parada mais ou menos na minha vida há uns 20 anos, nem tanto, porque na Nova Zelândia minha flatmate comprou o tarô para mim quando eu falei que eu jogava. No dia seguinte ela chegou com o tarô em casa. Eu, né? Mas enfim, independentemente do que seja, a gente tem que fazer algo para que a gente se mantenha íntegro nesse momento que está tão tumultuado, né? E manter a nossa integridade, a nossa inteireza. Quando eu falo integridade, é o nosso centro. A gente vai conseguir passar por isso de uma forma mais leve, mais tranquila. E se um dia tiver uma recaída, tiver muito para baixo, não se culpe, é normal. Mas você vendo isso, no dia seguinte você sobe de novo, tá? Então é assim que as terapias alternativas ou integrativas, como preferirem, ou holísticas, né? Porque a gente chega também no tarô, elas servem para nos auxiliar, manter o nosso centro, manter a nossa integridade, despertar a nossa força, né? Abrir os nossos caminhos através da abertura dos nossos olhos para algumas questões que talvez a gente não quisesse olhar ou não tinha força para olhar. Beijo grande no coração. Vou ficando por aqui. Eu já falei demais, acho que falei até mais do que eu estava pretendendo, mas vai ficar gravado aqui. Se você gostou, manda para o teu amigo, para tua amiga ali, para ouvir depois, porque realmente é o momento da gente cuidar da gente. A gente cuidando da gente, a gente está cuidando de todo mundo ao nosso redor.
crescimento significa libertação. A gente se libertar das amarras que nos prendem ao que nos permite a seguir em frente, né? E seguir em frente neste momento é fundamental para a gente passar e para a gente ter força aí para renascer assim que tudo isso passar. E cada oração, cada pensamento positivo, cada intenção vai fazer com que a gente passe isso da melhor forma possível e que isso passe mais rápido. Beijo, até mais.